Olá família, saudações, como vocês estão? Estamos agora mesmo Bem, ainda estamos na Grécia, mas agora estamos exatamente na região de Coríntios. Vocês já leram nas Escrituras, na Bíblia, sobre o livro de Coríntios? Existem 12 epístolas. Epístola 1 de Coríntios, aos Coríntios 1 e aos Coríntios 2. Então aqui o apóstolo Paulo é bem interessante, porque ele fica aqui por 1 ano e 6 meses. As Escrituras dizem 1 ano e 6 meses. Ele fica aqui ensinando e compartilhando. Muito sobre o primeiro crescimento das pessoas deste lado. E algo muito interessante que me chamou a atenção. O que me chama a atenção é que às vezes há uma confusão e quero ajudar vocês com isso, quero ajudar vocês a entenderem essa confusão. Agora eu vou mostrar para vocês para onde vou. Vou atravessar a rua, pois do outro lado há menos gente. Aqui vejo muitas pessoas. Vou atravessar na rua para mostrar para vocês, mostrar o canal, porque agora estou no canal de Corinto. Estamos com o grupo no canal de Corinto. Mas eu quero atravessar a rua. Vamos, olhem, ali está o trânsito, ali vai o trânsito. Rain. E eu estou esperando aqui. Cruzar a faixa, essa faixa de pedestres, em alguns países chamam de faixa de pedestres, em outros, agora vamos atravessar. Já fiz a compra, a lembrancinha do lugar e ninguém me deixa passar aqui. Amigos, me deixem passar que estou gravando, fiquei sem bateria. Ninguém deixa passar, não tem jeito de nada aqui, sabe o quê? Vou dar o pulo agora? Lá vou eu. Como vocês estão? Como vão? Pronto? Já comprei. Olhem, estamos aqui fazendo um vídeo. Como vocês estão aproveitando? Como vão? Vocês têm que vir para Israel e para não Brasília, não. Nós falamos espanhol. Espanhol do México, não 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 México, não. Parece que o México é o mais famoso, então todos que são do México acham que só se fala espanhol lá. No México? Bom, olha, ele me diz, você parece mexicano. Vocês sabiam que ninguém acredita que eu nasci na Argentina por causa da cor da minha pele? Todos dizem, não, você não é argentino, você é ou colombiano, ou mexicano, ou panamenho, ou peruano. Além disso, já me disseram que eu também sou, sei lá, malaio, de tudo, menos argentino. Argentino e israelense, bem estranho, né? Bom, olha, eu digo que sou originário. Os loiros que estão na Argentina, e com todo o perdão e respeito a todos os loiros argentinos, são todos europeus. Os verdadeiros nós, os de lá. Ok, olha, aqui estamos. Este é o canal de Corinto, 8 metros de profundidade de água, 90 metros de altura, onde nós estamos em pé agora.
Daquele lado que vocês estão vendo, que vai na direção da água, é o mar Egeu. E na direção completamente oposta para aquele lado é o mar de Corinto, Coríntios. Este era um porto muito importante na época antiga e todos queriam conquistar esse porto. E queriam conectá-lo, e a maneira de conectá-lo foi criando este canal. Este canal foi criado há muitos anos e desde então, veja que as embarcações podem cruzar, mas é como se conectassem, né? É como uma mão e contramão estreita. Se um barquinho for grande, ele pode passar. Aqui há iates, eles podem passar, mas o do outro lado vai ter que esperar em algum lugar, esperando que cruzem. São vários quilômetros de ponta a ponta, não lembro quantos exatamente. Isso fica como tarefa para vocês. Podem buscar na Wikipédia, já dei algumas informações. O importante é o que eu estava comentando aqui, é o dado histórico bíblico, que é o que viemos percorrer e investigar neste lugar. E é justamente isso, né? Sobre o apóstolo Paulo veio para cá. Ele ficou 1 ano, dissemos, 1 ano e 6 meses compartilhando neste lugar sobre a mensagem, sobre o evangelho. Ele esteve compartilhando neste local. Aqui é onde ele conhece Áquila, aqui é onde conhece Priscila. Eles tinham vindo da Itália, se dedicavam exatamente ao mesmo trabalho que Paulo se dedicava, né? Eram fabricantes de tendas. Ou seja, Paulo o que fez foi criar uma sociedade. Ouça bem, aqui estou falando em termos de negócios. Paulo era empresário, não vivia só da igreja ou do evangelho. Era biocupacional e recebia ofertas e ajuda. E com essa ajuda ele ia e ajudava as igrejas que estavam apenas começando. Os primeiros conceitos de congregações que ele estava criando, que ele estava começando, e eram para onde ele estava enviando as cartas para animá-los. E por sua vez também lhes enviava ajuda financeira, por meio dos irmãos de diferentes partes do mundo que o ajudavam para que ele pudesse levar essa ajuda a outras pessoas. Então, Paulo, sendo empresário, ele procura uma maneira de se conectar com esses dois empresários que se dedicavam exatamente ao mesmo ramo. Eles formam uma aliança e abrem um novo negócio juntos. Ali entre eles uma sociedade. E ele fica 1 ano e meio aqui em Corinto. Aqui a comunidade começa a crescer, mas a comunidade que começa a crescer, como falei no início do vídeo, quero ajudar vocês a entenderem isso. Porque muita gente pensa que ele ficou bravo com o povo judeu. E afirmou, cansei dos judeus, agora vou só aos gentios. Isso ocorreu em Corinto, mas não de maneira geral. Paulo tinha uma clareza muito bem estabelecida, que o que ele queria era primeiramente ao judeu, primeiramente e depois ao gentio, ele queria pregar o evangelho ao povo judeu. Por isso que aqui nós vemos no livro de Atos, capítulos 16, 17 e 18, uma maneira ou forma repetida de pregar o evangelho. Foi muito sistemático. Ele ia a uma sinagoga, o lugar onde os judeus se reuniam. Ele os ensinava sobre o Messias e o cumprimento das profecias. E dava testemunho de como ele, como judeu, como rabino, havia aceitado Jesus. E foi aí que os milagres o acompanhavam. Diz que havia poder em milagre toda vez que ele fazia uma explicação e um ensinamento. Não era só conversa, também aconteciam milagres. Isso aconteceu em Filipos, isso aconteceu em Tessalônica, isso aconteceu em Bereia. E então ele precisa ir para Atenas, ele compartilha em Atenas, e em Atenas ele tem uma situação bem especial, que eu vou comentar mais tarde, quando nós chegarmos lá. Agora vamos rumo a Atenas, vamos ao Areópago, vamos subir até a grande cidade, a Acrópole, e vamos explicar para vocês um pouco sobre o que vamos viver lá. Por isso este vídeo vai ser bem interessante. Isso está em Ateós 18. Mas antes disso, depois de estar em Atenas, nos é dito que ele cronologicamente vem para Corinto. Aqui ele começa a pregar aos judeus nas sinagogas e a compartilhar com eles. Ele conversa muito com eles. Por quase 1 ano e meio ele começa a falar. E eles não queriam receber nada do Senhor, não quiseram receber o Senhor. Pareciam ser duros de cerviz, como dizem as Escrituras e no livro de Ezequiel. Não quiseram receber o Senhor. E então, o que ele termina dizendo, o apóstolo Paulo, ouça bem, ele diz:
O sangue sobre vocês já está. Acabou. Eu não. O sangue disso sobre vocês, eu não continuo mais com vocês. Então ele acaba se cansando de pregar e de falar para esse povo e finalmente diz que vai para os gentios. Muita gente acredita que por causa dessa versão, ou por essa explicação, ou por essa raiva do apóstolo Paulo com o povo judeu, ele se fechou totalmente e por isso Deus se irritou e nunca mais com o povo judeu. A realidade é que o apóstolo Paulo realmente ficou irritado com os judeus, mas com os judeus de Corinto, não com os judeus do mundo todo, não com os judeus que estavam em Tessalônica, nem com os que estavam em Bereia, nem com os que estavam em Éfeso. A Bíblia diz que depois ele volta para Éfeso e por fim vai para Israel, onde continua compartilhando. Ele está em Cesareia Marítima, Israel. E depois dali, finalmente, depois de ter passado 2 anos na prisão, ele acaba indo para Roma para ser julgado finalmente diante do César, porque ele havia apelado, não perdido, para ser julgado diante do César. Mas não é, e volto a repetir, que o povo judeu perdeu o privilégio de ouvir as boas novas. Somente Corinto que ele, depois de ter dado tantas chances, tantas oportunidades, disse, chega. Ele parou de insistir e a partir daí disse, sabem de uma coisa? A partir de agora vou compartilhar com os gentios que estão aqui em Corinto. Os gentios não eram sua prioridade, não é que ele não se importasse com os gentios, não é que o evangelho não fosse para os gentios. Simplesmente ele estava focado em pregar para os judeus fora do território de Israel. Por que existiu o exílio? O que era a diáspora? Mas então ele fez como um parêntese e depois quando voltou, obviamente continuou, seguiu pregando para os judeus. Não só em Éfeso, mas também em Israel e em outras partes do mundo onde apareciam. Nós daqui vamos para Corinto, na cidade antiga, o lugar da ágora, a praça principal, o local onde ele compartilhou com as pessoas ali, onde ele esteve compartilhando com todos eles. Então vou mostrar para vocês em outro vídeo o que temos para continuar aprendendo aqui em todo este território, nesta viagem tão especial de percorrer as terras da Bíblia. Como vocês podem ver, essa ponte se mexe toda porque os veículos passam por aqui e isso é como um tipo de metal que colocaram aqui ao redor. Alumínio, não sei direito chapa, o que é isso, mas vou virar a câmera agora. Sim, vou atravessar a rua de novo para que vocês possam ver um pouco do outro lado do canal. Lá vamos nós. Bom, aqui de novo tenho que atravessar a rua, mas essa está mais fácil. Vem menos gente desse lado do que do outro lado. Olhem esses vestidos, para as mulheres que gostam de vestidos, que bonitos, bonitos. Bom, vou atravessar. Olá, 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 olá. Parte do grupo que continua por aqui dando voltas, fazendo parte das fotografias. Daqui levamos uns 20 minutos para tirar fotos do canal e tudo mais. Ok, olhem, aí está. Agora, nós vimos os dois lados. Vimos o lado do mar Egeu de um lado e este é do outro lado. O mar de Corinto e este é o canal de Corinto. Ok, algo aconteceu por ali. Eu perdi, nós perdemos. Veja que tem movimento na água, como se um motor tivesse passado por ali. Deve estar agora embaixo da gente. Bom, família, continuamos. Agora vamos para o antigo Ela Agora. Aqui, lá vamos nós que tem família. Como eu disse, íamos trazer vocês aqui para a região de Corinto, nas antiguidades. Aí vamos fazer um brinde para vocês. Uma pequena explicação sobre o local e a breve estadia. Você vê o apóstolo Paulo estando por aqui neste lugar? Breve estadia é uma maneira de dizer.
Porque, na verdade, aqui foi o período quase mais longo em que ele ficou estabelecido durante o período grego, no local grego. Aquilo que vocês estão vendo ali é um dos templos mais antigos da Grécia. Nos disseram que tem 500 anos de antiguidade. E lá em cima, já faz parte da mitologia, é onde ficava o templo de Afrodite. Aquele que acabamos de ver, voltando um pouco, é Apolo, o templo de Apolo, e lá em cima, templo de Afrodite. Dizem que havia, segundo a mitologia grega, 1000 jovens belas, porque ela era a deusa da beleza. E aqui agora, depois, mais tarde, nós vamos continuar caminhando por aqui. Vamos chegar à zona da Ágora. Ágora é a praça principal onde todas as pessoas se reuniam e se ensinava. E claro que sim, era o lugar onde o nosso respeitado apóstolo Paulo compartilhava com as pessoas. Nós vamos ter aqui um pequeno momento de ensino bíblico e continuamos gravando para vocês.